Dicas ativar! Em forma de Regiana Miranda. Em forma de Helenice Prim. Lição 151. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Ninguém pode julgar com base em evidência parcial. Isso não é julgamento. É apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. A sua aparente certeza não passa de um disfarce para a incerteza que quer ocultar. Ela precisa de uma defesa irracional, porque é irracional. E a sua defesa parece ser forte, convincente e indubitável devido a todas as dúvidas subjacentes. Tu não pareces duvidar do mundo que vês. Não questionas realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo. Tampouco te perguntas por que acreditas nele, embora já tenhas aprendido há muito tempo que os teus sentidos de fato enganam. Acreditares nos teus sentidos até o último detalhe que te reportam é ainda mais estranho quando fazes uma pausa para recordar com que frequência de fato eles têm sido testemunhas falhas. Por que razão confiaria neles tão implicitamente? Por que razão, senão pela dúvida subjacente que queres esconder fazendo da certeza um espetáculo? Como podes julgar? Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferecem os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensas que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendes e pensas ser mais real do que o que é testemunhado pela eterna voz, pelo próprio Deus. Isso pode ser um julgamento? A ti foi pedido com frequência que te abstivesses de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado. Não podes julgar. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego que são todos falsos. Ele guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto és fraco, o quanto és indefeso e amedrontado, o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és enegrecido pelo pecado e miserável na tua culpa. Essa coisa da qual ele fala e que ainda quer defender, ele te diz que é o que tu és, e acreditas que isso é assim com uma certeza obstinada. No entanto, lá no fundo, permanece a dúvida oculta que ele próprio não acredite no que te mostra com tanta convicção como se fosse a realidade. Ele só condena a si mesmo. É dentro de si próprio que vê a culpa. É o seu próprio desespero que ele vê em ti. Não dês ouvidos à voz do ego. Os testemunhos que ele te envia para te provar que o mal que está nele é teu são falsos e falam com certeza de algo que não conhecem. A fé que tens neles é cega porque não queres compartilhar as dúvidas que o próprio Senhor desses testemunhos não consegue subjugar completamente. Acreditas que duvidar dos seus vassalos é duvidar de ti mesmo. No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem desobstruirá o caminho para que reconheças a ti mesmo e a deixar que apenas a voz por Deus seja o juiz do que é digno da tua própria crença. Ele não te dirá que o teu irmão deve ser julgado pelo que teus olhos contemplam, nem pelo que a boca do corpo do teu irmão diz aos teus ouvidos, nem pelo que o toque dos teus dedos te reporta sobre ele. Ele ignora esses vãos testemunhos que apenas dão falso testemunho do Filho de Deus. Ele só reconhece o que Deus ama, e a santa luz do que ele vê. Todos os sonhos do ego sobre o que tu és se desvanecem diante do esplendor que ele contempla. Deixa que ele seja juiz do que tu vê, do que tu és, pois ele tem a certeza no qual não há dúvidas, já que se baseia em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante de sua face. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo, regozijando-se na sua perfeita e eterna impecabilidade. Aquele que lhe julgou só pode rir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando as testemunhas do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. E assim ele te julga. Aceita o seu verbo quanto ao que tu és, pois ele dá testemunho da tua bela criação e da mente, cujo pensamento criou a tua realidade. O que pode o corpo significar para aquele que conhece a glória
do pai e do filho? Que sussurros do ego pode ele ouvir? O que poderia convencê-lo de que os teus pecados são reais? Deixa que ele também seja juiz de tudo o que parece te acontecer nesse mundo. As suas lições te permitirão construir uma ponte sobre a brecha entre as ilusões e a verdade. Ele removerá toda a fé que tens depositado na dor, no desastre, no sofrimento e na perda. Ele te dá a visão que pode olhar para o que está além dessas sombrias aparências e contemplar a gentil face de Cristo em todas elas. Não mais duvidarás de que só o bem pode vir a ti, que és amado por Deus, pois ele julgará todos os acontecimentos e te ensinará a lição única que todos contêm. Ele selecionará os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas sonhos vãos. E ele reinterpretará tudo o que vês, todas as ocorrências, cada circunstância e cada acontecimento que parece te tocar de algum modo a partir do seu referencial único, totalmente unificado e seguro. E verás o amor além do ódio, a constância na mudança, a pureza no pecado e apenas a bênção do céu sobre o mundo. Tal é a tua ressurreição, pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo, depois de todo o testemunho do profano, no interior daquele que é santo, tão santo quanto ele mesmo. Em todos e em tudo a sua voz não quer te falar de nada, exceto do teu ser e do teu Criador, que é um com ele. E assim, verás a santa face de Cristo em tudo e em tudo não ouvirás som algum, exceto o eco da voz de Deus. Hoje, praticamos sem palavras, com exceção do início do tempo que passamos com Deus. Introduzimos esses momentos apenas com uma única e lenta repetição do pensamento com o qual o dia começa. E então observamos os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para aquele que neles vê os elementos da verdade. Deixa-o avaliar cada pensamento que te vem à mente, retirar os elementos de sonho e devolvê-los outra vez como ideias limpas que não contradizem a vontade de Deus. Dá-lhe os teus pensamentos e ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu Filho, como prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é transformado, assume o poder curativo da mente que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram, e o que permanece é unificado num pensamento perfeito que oferece a sua perfeição em toda parte. Passa 15 minutos assim ao acordar e dá mais 15 minutos com alegria antes de ir dormir. O teu ministério começa à medida que todos os teus pensamentos são purificados e assim te é ensinado a ensinar ao Filho de Deus a santa lição de sua santidade. Ninguém pode falhar em escutar quando ouves a voz por Deus honrar o Filho de Deus. E todos compartilharão contigo os pensamentos que ele retraduziu na tua mente. Tal é a tua Páscoa. E assim depositas a tua dádiva de lírios brancos, como a neve sobre o mundo, substituindo as testemunhas do pecado e da morte. Através da tua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora erguemos as nossas mentes ressuscitadas em contentamento e gratidão com aquele que restaurou a nossa sanidade para nós. E a cada hora nos lembraremos daquele que é a salvação e liberação. E ao darmos graças, o mundo une-se a nós e aceita com alegria os nossos santos pensamentos, que o céu corrigiu e purificou. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que verdade não tem ilusões e de que a paz de Deus, através de nós, pertence a todos. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. É totalmente lindo isso. Ele removerá toda a fé que deposita na dor, no desastre, no sofrimento de perda. E ele vai te dar visão para olhar coisas lindas, porque estão além dessas sombrias aparências. E contemplar a gentil face de Cristo em todas elas. Então a gente tem a chance de olhar a gentil face de Cristo em tudo, simplesmente entregando os nossos pensamentos
para o Espírito Santo, não julgando nada e conseguindo olhar que todas as coisas são ecos da voz por Deus. Tudo tem Deus em toda parte. E você não vai julgar, você só vai entregar o que você pensa e o que você vê para o Espírito Santo, para ter a chance de olhar a face de Cristo. E não é a face, a carinha dele não, né? É a luz. Olhar e sentir, estar em contato com essa luminosidade.